Davi tinha uma palavra profética. Uau, como uma palavra profética é importante. Por que muita gente se perde por causa de palavras proféticas? Por que muita gente se alinha por causa de palavras proféticas? Por que tanto na antiga aliança como na nova aliança nós vemos palavras proféticas movendo todo o tempo as pessoas? Olha só, Davi fora ungido rei em 2 Samuel 5,17. Ele foi ungido pelo profeta Samuel lá em 1 Samuel, capítulo de número, acho que é o 16. 1 Samuel, capítulo 16. Ele foi ungido por Samuel, mas ele só assume o reinado em 2 Samuel 5,17. A palavra que Samuel liberou sobre a vida dele levaram aproximadamente aí quase que uns 13 a 15 anos para ela se cumprir. Você consegue entender o que é isso? Foi um tempo de preparação para ele ser o rei que Deus queria que ele fosse e não o rei que ele queria ser. Existe uma grande diferença em você ser o que você quer ser e o que Deus deseja que você seja. Entende isso? Isso é muito importante. Por que nós precisamos, em muita instância, de palavras proféticas? Deixa eu lhe perguntar. Como os seus pensamentos são criados? Como suas emoções são criadas? Como o seu futuro é criado? Porventura não é por meio de imagens, de quadros mentais, da sua imaginação, dos seus sentimentos baseado no que você vê, no que você pensa? Porventura, quando você quer fazer algo amanhã, você não projeta uma imagem no seu futuro? Você não projeta um quadro? Amanhã vai ser assim, 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 assim. Isso, de certa forma, é um guia para o futuro. É um guia para o seu amanhã. Por exemplo, se eu falo aqui dezembro, imediatamente já vem um monte de imagens sobre o que você quer que aconteça até dezembro, ou o que você está esperando para acontecer lá em dezembro. Porventura não são esses quadros que guiam os nossos passos para o dia seguinte? Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que quando você tem uma palavra profética, você tem que persegui-la até que ela se cumpra. Se de fato essa palavra veio de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não veio de Deus, você vai entrar em algumas enroscadas e ela vai sair rapidamente do seu coração. Mas se ela veio de Deus, por mais que tenha pressão, ela jamais sairá do seu coração, porque o seu coração é o lugar onde Deus lança as sementes do futuro que Ele tem para você. Então a palavra profética, ela cria uma imagem, por isso que eu estou declarando que se você seguir a palavra de Deus, e geralmente toda palavra profética, ela traz uma condição, porque tem muita gente que recebeu palavras proféticas, mas saiu da direção e a palavra não se cumpriu. Isso não quer dizer que ela está suspensa, mas quer dizer que ela foi adiada, quer dizer que agora está mais difícil, mas ela pode acontecer se você perseverar, se você tiver coração, se você entrar na techuvá, no arrependimento e voltar para Deus. Cada uma das palavras que ele lançou, elas continuam vigentes no reino espiritual, esperando você tomar posse para poder você assumir a posição que ele tem para você. Como eu disse, quantas perseguições Davi não passou, quantas perseguições de morte por Saul, quantas perseguições pelos filisteus, quantas perseguições às vezes até mesmo de soldados de Saul, de amigo deles. Mas uma coisa é certa, Davi não desistiu. A palavra profética protegeu Davi, porque Deus disse que Davi seria rei. Então essa palavra guiou Davi, protegeu Davi, manteve Davi com vida até acontecer. Então eu quero dizer que uma palavra profética pode proteger o seu destino e a sua vida. Que palavra profética você tem? Qual é a palavra profética que tem guiado você? Qual a direção você tem tomado a partir dos quadros mentais que vêm sobre a sua vida? Eu não estou te dizendo para você ir atrás de palavra profética. Mas quando Deus tem uma palavra profética, Ele vai atrás da pessoa.
Eu não estou falando para você andar de casa em casa atrás de oração, atrás de direção profética. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, como eu falei, a primeira coisa que nós começamos falando aqui quando iniciamos esse momento nosso foi como anda o seu tempo com God, como anda o seu tempo com o Espírito Santo, como anda o seu tempo com Deus, a sua transcendência. Porque tem palavras proféticas que virão da parte do próprio Deus falando ao seu coração e serão apenas confirmadas por homens. A palavra profética, ela tem que te edificar, ela tem que te consolar e ela tem que te encorajar. Não me venha somente com juízo, onde entra a parte que edifica e a parte que consola. Onde entra a parte da techuvá, porque quando você traz o juízo para alguém, você tem que falar, arrependa-te, dá meia volta. Por quê? Porque Deus é um Deus que jamais desprezará alguém que coloca o seu coração nas mãos dele. Também não me venha falar somente dessas palavras proféticas que não trazem consigo a responsabilidade da pessoa se manter no caminho de Deus. Ah, você vai prosperar. Ah, você vai crescer. Ah, você... E onde está a responsabilidade de trabalhar, de se manter em obediência, de se manter em tudo isso? Então a palavra profética, ela é um consolo que ela chega e fala assim, olha, você vai crescer, mas você precisa andar firme, olhando para Deus. Então edificou, encorajou e ao mesmo tempo você vai passar por situações difíceis, mas não tema porque Ele está contigo. Então ela consolou, ela edificou, ela encorajou e ela consolou. Então a palavra profética, ela tem que vir, de certa forma, dentro de um compêndio que te leve para frente. Por isso Deus andava sempre encorajando Davi, Deus andava sempre com ele em momentos de consolo. Os salmos vão dizer isso. E Deus estava sempre apontando a edificação, o que ele tinha para Davi. Assim é para mim e assim é para você. Oh. Paulo vai dizer para Timóteo, luta pelas profecias que eu tenho entregue para você. Deixa eu te falar uma coisa. Uma palavra profética é uma arma de guerra em tempo de tristeza, em tempo de opressão, em tempo de dificuldade. Quando você tem uma palavra profética que o inimigo vem te paralisar, você fala, eu tenho uma palavra sobre o meu futuro. E é interessante que as palavras proféticas que Deus nos dá, elas criam imagem futuro para a gente perseguir aquela imagem até ela acontecer. Oh, xarabacanda. Uau, eu aqui, de vez em quando vem um fogo aqui, você me desculpa, não me desculpa nada, você receba o fogo de Deus aí onde você está, porque quem anda com Deus tem que ser entusiasta, tem que entusiasmar as pessoas, tem que gerar vida na vida das pessoas, tem que colocar fogo no coração das pessoas, tem que trazer cura para a alma das pessoas, direção para os seus pensamentos, encorajamento para as batalhas que estão diante, e é isso que eu quero gerar aqui no seu coração. Meu Deus, receba aí, receba aí. Então Davi tinha coração e Davi tinha uma palavra profética. Davi era alguém que meditava em Deus todo o tempo. Davi não saía da presença. Davi continuava na presença, e quando ele saía, que ele dava aquela vacilada, ele voltava imediatamente para a presença. Então, talvez hoje volte para a presença, para reacender o fogo das palavras proféticas que Deus liberou sobre a sua vida. Uau! Eu me sinto um privilegiado, porque eu entendi que Deus nunca desiste de mim, mas eu tenho sempre que colocar o meu coração nas mãos dele. E isso vai me fortalecer, isso vai me manter de pé. Independente do tempo, independente do lugar, independente das lutas, independente das pessoas. Você está entendendo? E tem mais. O bispo tem liberado sobre o nosso mês de setembro. O que ele tem liberado? Esse mês de setembro é um mês profético. Então, receba cada palavra. Pegue cada palavra. O que eu liberei aqui até agora encaixou para você? Entrou para você? Então, pegue, não solte. Crie os melhores quadros mentais baseados e fundamentados na palavra de Deus e persiga-os. Não persiga as profecias do caos, de que vai faltar isso, de que vai aquilo outro. Você vê, o pior momento nós já passamos. É momento de se levantar, de trabalhar e de fazer acontecer. Nós já passamos o pior momento.
Agora nós vamos começar a colocar esse avião para voar. E ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir. E aí nós vamos gastar menos energia e termos maior produtividade.